Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, mais uma edição do podcast Horti Resenha, mais uma vez aqui direto da Festa da Uva em Vinhedo. Dessa vez você vai acompanhar a história do Orlando Célio Campovilla. Ele tem 58 anos, é produtor de vinho aqui em Vinhedo, vai dividir com a gente um pouquinho da história dele e da experiência. Orlando, desde quando você está envolvido com essa produção de vinhos aqui na cidade? Boa tarde, Guilherme. Bom, eu estou envolvido na produção de vinho, né, de uva e de vinho, desde a minha infância. Né? Eu nasci, cresci com meus avós, meu pai, meus tios, né, sempre na produção de uva. Dentro dessa produção de uva, sempre tinha, a cada sítio aqui em Vinhedo tinha a sua adega com a produção de vinho. Eu me encantei mais pela produção do vinho. De 1990 para cá é que eu fui buscar mais conhecimentos, buscar transformar, né, melhorar a produção do nosso vinho. E a gente vem produzindo assim de maneira artesanal, né, desde 1990. Quando foi em 2004, a gente começou a buscar algum auxílio de enólogos para vir dar curso para a gente, e a gente começou a fazer o vinho artesanal, mas de uma forma mais trabalhada, vamos dizer assim, né? Trocando as barricas de madeira por barricas de inox ou de polipropileno e cuidando mais da uva. Em 2008, né, a gente começou já a ter olhos para a produção de vinhos finos, né? Então a gente saiu um pouco das uvas Bordeaux, Isabel, na época que dava o vinho de mesa, e começou a trazer algumas uvas finas, né? Algumas uvas viníferas para a produção de vinho. Então eu estou assim, vamos dizer, se colocar uma data de corte, desde quando eu estou aqui, vamos falar em 2004, que foi a transformação. Mas aí o senhor comentou, né, que já vem desde cedo com a família. Como é que foi um pouquinho a história da sua família ligado a esse agronegócio, a produção de uvas, o cultivo? Como é que foi um pouquinho dessa história familiar? Bom, Vinhedo, como o próprio nome diz, né? Antes de ser vinhedo, ele era chamado de rocinha. Já nessa época de rocinha, nós estamos falando aí 1920, 1930, né? Já tinha aqui os imigrantes que vieram para cá, imigrantes italianos na sua maioria, né? Imigrantes espanhóis, no caso a minha descendência é italiana, né? Mas já vieram para cá para o cultivo da uva. Então eles se fixaram na terra, se fixaram aqui em Vinhedo para o cultivo da uva. Quando eu nasci, isso já estava encaminhado, né? Já estava encaminhado. Então eu nasci ali no Parreiral. Então essa foi fundamental a minha escola, né? O meu prazer e meu gosto, né? Pela produção do vinho e também para a produção da uva, né? E aí, Orlando, da onde vêm as uvas que o senhor usa hoje em dia para fazer os seus vinhos? As uvas que eu uso para fazer o meu vinho são 100% daqui de Vinhedo, né? Eu uso dois tipos de uva. A uva Bordeaux, né, que a gente faz um vinho de mesa. Eu uso a uva Niágara, que é essa que está aqui do nosso lado, né? Eu produzo um vinho branco, suave, da uva Niágara, que fica muito saboroso. Então é daqui também. E as uvas finas foram plantadas aqui, como eu disse, a partir de 2008. Né? Quando foi em 2010, 2012, a gente começou com as primeiras colheitas. Né? Então hoje eu tenho uvas Syrah e uva Merlot, que são daqui de Vinhedo. Então toda a produção focada aqui na região? Toda a produção focada na região. Eventualmente, uma demanda aqui maior, a gente tem alguns parceiros que estão em Jundiaí ou em Louveira, né, nas cidades vizinhas, né? Mas a uva é 100% daqui da região. E aí, desde esse tempo que o senhor começou a olhar para os vinhos, olhar para essa produção até hoje, o que mudou nesse tempo todo? Teve muita tecnologia chegando, mudou muito o jeito que o senhor fazia vinho lá atrás para o de hoje? Mudou muito. Mas eu vou te dizer uma coisa, na verdade não mudou para a gente que é pequeno e que está começando agora. O mundo do vinho, ele se transformou nos últimos 30 anos, vamos dizer assim, né? Onde a enologia começou a desenvolver mais estudos, né?
Voltando um pouquinho na história mundial, né? O vinho estava concentrado no Velho Mundo, né? E ele era feito, produzido, praticamente, eles detinham a produção e ele era feito do mesmo jeito que se fazia na época de Cristo, né? Então, quando dá uns 30 anos aproximados aí, quando o novo mundo começou a entrar no vinho e provou para o mundo que tinha condições de fazer um bom vinho, é que a competição começou a aumentar e os vinhos começaram a ser elaborados com mais tecnologia. Então, óbvio, nós estamos pegando, fala assim, nós estamos começando, óbvio, nós estamos pegando essa tecnologia pronta, mas ele não é tão antiga assim essa mudança, essa transformação. Então vem do uso de levedura selecionada, vem de alguns produtos, de asepsia, ou seja, de limpeza, daquilo que não interessa na uva, para selecionar sabor, aroma. Então isso tudo não é tão antigo assim no mundo do vinho, né? Orlando, se a gente for montar um calendário, uma linha do tempo, quando que acontece essa colheita das uvas e aí quanto tempo demora até você ter o vinho disponível para o consumidor? Então vamos lá. Considerando que a uva já está produzindo no pé, né? Ela já está lá produzindo, porque se você for contar da época que você planta, a primeira colheita você tem em 2 anos. Plantou, primeira colheita em 2 anos. Mas vamos falar de uma videira aí que já tem seus 10 anos de vida, então está em franca produção. Eu colhi um vinho, ele leva 1 ano para se transformar, né? Amasso a uva, se transforma num mosto, esse mosto fermenta, se transforma num vinho, né? Esse processo, ele dura de 8 meses a 1 ano. Quando a gente vai falar num vinho fino, normalmente a gente deixa mais 1 ano no tanque, né? Então, para você produzir e colocar no consumo, são 2 anos. Então, o vinho que está sendo vendido hoje, ele foi produzido lá em 2021, por aí. Nós temos safra, no meu caso eu tenho safra aí de 2018, né? 2018, 2019, 2020 e tem de 2021. E aí, olhando para a gente, olhar um pouquinho para a festa também. Você já participou daqui outros anos? Qual que é a importância da festa da uva para você e para sua família? É um motor propulsor, né, e motivador das famílias produtoras, né? Então a festa da uva é essencial para a gente, né? É onde a gente tem possibilidade de vir fazer uma venda, né, expressiva, né, que nos ajuda, né, dentro da adega. Então a gente tem uma venda expressiva e é uma vitrine, né? A gente pode mostrar pro público, né, a nossa capacidade, né? Se a gente falasse se eu fizesse essa mesma entrevista há 15 anos atrás, muitas pessoas duvidariam que a gente produz o vinho aqui, duvidariam que a gente teria condições de fazer o vinho aqui. Hoje a gente já está consagrado, né? Que a gente conseguiu fazer e mostra o produto. Representa uma boa parte do rendimento de vocês essas vendas na festa? Representa uma boa parte considerável. Principalmente quando a gente considera que a pessoa que compra aqui, né, o visitante que veio de Campinas, de São Paulo, da região, ele vem para cá e depois no resto do ano ele volta a procurar a gente para consumir mais. Então você tem a venda daqui direta e a venda indireta, né, que é do restante do ano. Orlando, para a gente encerrar, como é que o pessoal que está acompanhando a gente faz para encontrar vocês, conhecer um pouquinho mais a produção de vocês, os produtos, quais os caminhos ali para eles acharem vocês? Hoje nós temos 2 associações de produção de vinho, que é a Vive e a Provinho. Mas nós temos uma associação que se chama Avetur, é a Associação Vinhedense de Turismo. Se você entrar na página da internet Vinhedo Turismo ou seguir o Instagram, Facebook, as nossas publicações, lá você vai encontrar bastante material para que possa vir aqui nos visitar. Orlando, muito obrigado por você participar, dividir um pouquinho da sua história com a gente, com o pessoal que está acompanhando. Eu que agradeço. Bom, você
Continue ligado no Notícias Agrícolas. Semana que vem tem mais um episódio do podcast Horti Resenha. Continue ligado.